Oiê, tudo bem? Esse vídeo vai ser muito rápido. Hoje eu acho que eu tô naquela função da pessoa que arranca o band-aid rápido, porque vai doer, mas a gente aperta assim, sabe? Pra doer menos ou doer um pouco mais rápido. Nós vamos falar sobre desconforto, e esse assunto, ele é muito importante, então fica comigo até o final, porque pode ser exatamente isso que faltava para você acelerar a sua curva de aprendizagem ou acelerar a sua curva de desenvolvimento em qualquer área da sua vida. Eu quero ser muito objetiva e direto ao ponto. Esse assunto todo surgiu comigo lendo este livro maravilhoso aqui, Potencial Oculto, do Adam Grant. Esse livro, ele mudou muita coisa pra mim e tem sido um verdadeiro divisor de águas. Quando eu terminar de ler ele, e eu acho que eu tô chegando na metade, eu quero fazer um vídeo dedicado a esse livro. Assim como eu gravei uma série só sobre 1 ano e 12 semanas, que foi um divisor de águas pra mim, inclusive se você não viu os vídeos dessa série, tem uma série inteira desse canal, eu acho que 12, 13 vídeos só sobre esse livro, onde eu coloquei todos os exercícios e o próprio livro em ação. Você precisa ver os vídeos, então dá um check, eu coloquei os links aqui na descrição, ou você pode ver no meu canal também. Mas este livro aqui, ele também tem sido um grande divisor de águas para mim e tem virado muitas chaves. E eu não levava em consideração que muitas chaves iriam virar para mim. Eu quero ser muito sincera com você, da mesma forma quando eu fui com 1 ano e 12 semanas. E o Potencial Oculto, ele é um livro muito bom, ele não é muito teórico, assim como o Mindset, por exemplo, que ele é um livro maravilhoso, só que eu achei muito teórico. Só que esse livro, eu não sinto que tem uma linha muito clara, um fio condutor, que você vai entendendo o que o autor quer falar com esse livro. Eu, pessoalmente, não estou entendendo qual que é o fio condutor. Cada capítulo fala de um assunto específico, fala desde aprendizagem até perfeccionismo, até pessoas que sabem vários idiomas, enfim. Muitos assuntos diferentes, mas que de certa forma se conectam entre si. E essa falta de fio condutor não é uma coisa tão ruim assim. Às vezes eu leio livros que não têm um fio condutor e fica muito confuso. Não é o caso de O Potencial Oculto. Cada capítulo ele fala, vamos falar sobre este assunto agora. E aí é doideira atrás de doideira, ele não tem dó, entendeu? E ele fala o que a gente precisa ouvir, da forma que a gente precisa ouvir. Engraçado que eu falei que ia ter um vídeo só sobre este livro, né? Eu falando agora sobre esse livro. Tem várias partes no livro, como essa daqui, que são charts ilustrativos, gráficos, que pra mim, que sou uma pessoa completamente visual, torna muito dinâmico o livro. Então, assim, tem sido uma leitura muito gostosa. E uma parte desse livro que me fez gravar este vídeo, que foi sobre desconforto. Precisamos falar sobre desconforto. Esse assunto do desconforto veio no capítulo sobre aprendizagem, especificamente sobre aprendizagem de idiomas. Ele fala bastante sobre pessoas poliglotas e como que pessoas poliglotas se tornam poliglotas. E é muito interessante porque eu, Aira, sou uma pessoa completamente apaixonada por culturas e por aprender idiomas. Eu não me considero ainda uma pessoa poliglota, apesar de sempre estar em contato com novos idiomas e tentar melhorar cada dia mais a minha aprendizagem em diferentes idiomas. Só que eu achei que combina muito com a minha trajetória o assunto de desconforto e o assunto de aprendizagem de novos idiomas. E bateu tão forte em mim que eu falei, cara, eu preciso trazer essa bola para outras pessoas. Isso me remeteu à época em que eu morei em Israel. Inclusive, tem vídeos da época em que eu morei em Israel. Lá naquela época, eu morei em um hotel onde tinha pessoas do mundo inteiro morando comigo. Tinham pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil, de toda a parte da Europa, do Oriente Médio, enfim, tinham muitas pessoas de diversos lugares do mundo. Mas eu fiz amizade com um casal que eles eram metade alemão, metade russo. E eu gostava tanto deles que eu falei, gente, é o seguinte, eu quero me comunicar na língua em que vocês falam. Eu quero falar com vocês, com a alma de vocês.
Porque essa foi uma aprendizagem que eu, Aira, tive enquanto viajava. Eu posso chegar e falar com qualquer pessoa em inglês e elas vão se comunicar comigo. Mas se eu quero falar com a alma da pessoa, eu tenho que falar na língua mãe dela. Não tem como fugir. E naquele período que eu morei em Israel, eu morei com eles, eu tive a oportunidade de aprender alemão direto da fonte e com uma metodologia um pouquinho diferente. A gente trabalhava todos os dias juntos e eles me ensinavam alemão na raça. E quando eu digo que era na raça mesmo. Eu cheguei falando nenhuma palavra em alemão. E desde o momento em que eu acordava e eu entrava em contato com eles, eu precisava falar em alemão, mesmo eu não falando em alemão. Então, por exemplo, eu estou lendo um livro e ela me perguntava sobre o que é este livro. Eu precisava usar todas as palavras que eu sabia em alemão, mesmo se eu soubesse 3 palavras, e eu tinha que usar aquelas palavras e usar naquela frase. E se eu não soubesse, eu perguntava para ela, ela me ensinava, e a partir daquele momento já era meio que considerado que eu sabia aquelas palavras, então meu vocabulário aumentava e eu usava mais palavras desde então. Entendeu? Ou seja, em um curto período de tempo, e foi muito curto mesmo, foi o quê? 2, 3 semanas, eu saí de uma pessoa que não falava alemão para uma pessoa que já conseguia ter conversas básicas em alemão. E eu conhecia pessoas da Alemanha do zero e eu conseguia ter conversas básicas em alemão. Obviamente que eu não conseguia debater política, mas eu conseguia falar com elas sobre o dia a dia, me apresentar, contar um pouco da minha história. Sabe por quê? Porque eu, Aira, me dispus a passar por um período intenso de desconforto para ter um resultado grande. E é exatamente aqui que eu quero chegar. Quando a gente fala de resultados e quando a gente fala de nível de aprendizado ou nível de desenvolvimento, a palavra conforto não vem acompanhado. Eu ainda não vi uma história, seja em pessoas poliglotas, na música, no esporte, nos negócios, onde elas estiveram em um lugar confortável e elas tiveram resultados grandiosos. Porque conforto e resultados fora da curva não estão na mesma frase. Isso não significa que você não vai ter resultado se você estiver confortável. Não significa isso. Mas eu acho que isso significa que pode demorar um pouquinho mais. Porque se você está no seu conforto, você está disposto a ter resultados confortáveis. E é por isso que as pessoas passam 6, 7, 8, 9, 10 anos em uma escola de inglês tradicional, porque é um método confortável. Você ir uma vez, 2 vezes presencial na escola, ter contato com o idioma 1 hora por dia, não se expor ao idioma, não quebrar a sua cara, não errar. Isso é confortável. Só que ao mesmo tempo, você não pode reclamar de não ter resultados rápidos, porque você está confortável. Entende o que eu quero dizer? E essa conversa toda, gente, não é só sobre idiomas, é sobre muitas coisas na vida. Se você quer se desenvolver, se você quer crescer, se você quer aprender, veja como que o seu conforto pode estar te atrapalhando ou inibindo tudo isso. O conforto não necessariamente é uma coisa ruim. Só que a gente precisa estar um pouco atento até onde ele está impedindo a gente de seguir para o próximo nível. Eu tive grandes oportunidades e o privilégio de aprender o básico de alemão em 2 semanas. E nas próximas 2 semanas eu consegui aprender o básico de russo. Gente, aonde que isso existiu na minha vida? Mas por quê? Porque eu me dispus a estar no desconfortável. E se você quer o mesmo para sua vida, e aqui de novo, eu não falo só sobre idiomas, pensa sobre o desconforto. Como você pode trazer pequenas doses de desconforto no seu dia a dia? Seja estudando por mais horas, praticando por mais horas ou com métodos diferentes. Porque esses métodos diferentes, eles geralmente vão te tirar da sua zona de conforto. E quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente vai ter resultados diferentes. Entende? Eu acho que a nossa geração, ela tá muito acostumada ao conforto, porque o conforto, ele tá muito disponível. Só que isso é muito perigoso. E eu queria trazer essa mensagem pra você. Presta atenção. É isso, esperem eu terminar este livro, tá muito bom, eu tô lendo com calma.
Tem sido muito gostoso, mas se você quiser já comprar esse livro, eu tô deixando o link aqui na descrição. Eu vejo você no próximo vídeo. Beijinhos e até mais. Tchau!